Olá você, seja muito bem-vindo ao canal CG Brasil e no vídeo de hoje como criar poses mais interessantes, poses mais dinâmicas, poses com encanto, poses com appeal. O que acontece é que na maioria dos casos eles ensinam animação, até mesmo o manual de sobrevivência, ele acaba ensinando como animar, mas não ensina como fazer as poses, como deixar as suas poses mais interessantes. E é nesse vídeo que eu vou estar mostrando isso para vocês. Bom, o conceito aqui é bem simples, quanto melhores forem as suas poses, melhor vai ser a sua animação, obviamente. Beleza? Então vamos lá. Como deixar a pose interessante? Bom, de uma forma geral, consiste aí em simplificar a pose em linhas e formatos, beleza? E aí a gente entra no nosso primeiro conceito, que é o conceito de linha de ação. A linha de ação é a ação simplificada em apenas uma linha, tá certo? Bom, se a gente for visualizar aqui primeiro, vamos visualizar primeiro esse carinha pulando aqui, a gente vê que toda essa ação pode ser simplificada em apenas uma linha, tá certo? E aí a gente consegue ver também a fluidez, o flow desse negócio, beleza? Vindo para essa segunda imagem aqui, a gente consegue ver o que? Uma linha que passa no total aqui, tá certo? E assim vai formar aí a linha de ação que cobre toda a ação do corpo, beleza? No caso aqui da tigresa, a gente tem um proveito aí da cauda, beleza? Então ele vem aqui e faz a linha de ação também utilizando a cauda, beleza? Mesmo que a gente tenha outras coisas aqui, tem os braços, tem as pernas e etc, mas isso simplifica a ação no geral. E qual que é a dica com relação à linha de ação? É você evitar retas, beleza? Retas não são muito interessantes. Bom, beleza, entendido aí que a gente precisa evitar as retas na linha de ação, vamos para o segundo conceito, que é o conceito de assimetria, beleza? E a assimetria aí é a ausência de simetria, né? E o que é simetria? É se dividido no meio, as partes são iguais, beleza? Se a gente for visualizar nessa primeiro aqui, né, a gente vai ver o que? Que os dois lados, ele está exatamente idêntico, tá certo? Se a gente passar uma linha exatamente no meio ali, ele vai estar completamente igual dos dois lados. É a famosa pose A, né? Geralmente rigs fica assim muito, beleza? E por que isso não é interessante? Porque não é orgânico, é computadorizado, fica robótico. Se a gente for ver aí, ó, tá vendo? Tudo fica muito igual, tudo muito parecido. Geralmente, na vida real, isso nunca acontece, beleza? Se a gente for visualizar agora essa outra pose aqui, ela tá bem mais interessante. Vê como a fluidez ali, tá certo? A gente tem a linha de ação que passa aqui no meio, beleza? E qual que é a dica com relação a isso? É a gente criar poses assimétricas, beleza? Se a gente for analisar essa aqui, a gente vai ver que tem toda uma questão. Essa perna esquerda aqui, ela tá mais reta, enquanto que a direita tá mais curva. Então isso aí deixa um contraste muito mais interessante. Se você for comparar as duas poses, essa pose aqui da direita é muito mais interessante do que essa, que é a famosa pose robótica, beleza? Não fica orgânico, não fica bom. Assim, se a gente for ver aqui na versão do Blue, se a gente passar aqui, tá vendo que uma asa tá mais acima do que outra, tá certo? Um pé tá mais na frente que outros dedos aqui, etc, beleza? Tudo isso aí é para criar assimetria. O personagem fica simétrico, ele não fica interessante, ele fica muito robótico. E a gente sabe que a gente tem que evitar o que é computadorizado, esse lance do robótico, etc. Bom, e agora a silhueta, né? A silhueta aí é o espaço positivo. Com relação à silhueta, qual que é? A silhueta precisa ser clara, a gente precisa entender qual que é a pose ou qual que é a ação apenas com a silhueta. Nesse nosso exemplo aqui eu tenho 3 personagens, beleza? E a gente consegue ver aí cada um e etc. E a gente consegue entender claramente qual que é a pose apenas utilizando a silhueta, tá certo? Isso significa que a silhueta está clara, que a gente consegue entender a pose, a gente consegue entender a ação. E é basicamente isso que a gente busca, beleza? Uma coisa muito importante a considerar é que na animação 3D, quando a gente está trabalhando no 3D, a gente precisa definir a visão da câmera antes de começar a posicionar. Por quê? Porque se você mudou a posição da câmera, você mudou a composição daquela silhueta e etc. E isso significa que ela não vai estar bom em todos os ângulos, tá certo? Então você tem que pensar muito bem nisso aí e definir sempre a visão da câmera antes de você começar a posicionar e buscar aí uma silhueta mais clara.
E aí a gente vem para o nosso último conceito, que é o conceito de empurrar a pose. O que significa isso? Significa que a gente vai exagerar a pose para deixar ela mais extrema, para deixar mais interessante, deixar mais clara. Só uma observação muito importante aqui é que quando a gente faz isso, a congruência com a anatomia estabelecida ela continua. A gente só vai deixar mais extremos os ângulos da pose. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente não vai exagerar coisas para deformar a realidade. A gente vai exagerar para deixar mais claro, mais interessante. E a gente costuma fazer isso para enfatizar algum ponto. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu personagem teoricamente está sendo esgoelado, e aí eu quis exagerar bem nessa linha de ação aqui e etc, tá certo? Para parecer mesmo essa sensação aqui de esgoelamento. Bom, então basicamente é isso, beleza? Eu vou estar recomendando para vocês aqui um livro muito bom, que vai conter muitas outras coisas que vão além das coisas que eu disse aqui, como elementos da pose e etc, tá certo? O link desse livro tá na descrição. Então basicamente é isso. Muito obrigado, até a próxima, tchau.